Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Eu sou a professora Gisele Ramos e na aula de hoje eu vou falar para você quais são os critérios de divisibilidade e como utilizá-los. Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar um like para ajudar na divulgação do vídeo e contribuir também para o crescimento do canal. Vamos falar então sobre os critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade são como regras ou condições que existem que nos permitem saber se um número é ou não é divisível por outro, sem a necessidade de efetuarmos uma conta de divisão. É possível você saber analisando alguns fatores, algumas condições. E aí eu vou falar para você aqui o critério de divisibilidade por 2, por 3 e por outros números. Então vamos começar a falar aqui primeiro o critério por 2. Todo número que é par, ele é divisível por 2. Eu não preciso fazer a conta para saber se ele é divisível. Eu já sei que ele é se ele for par. Lembrando que ser divisível é a mesma coisa que você efetuar a conta e sobrar resto zero, tá? Então, quando você tem um número que é divisível por outro, significa que essa divisão é exata, com resto zero, tá bom? Então, vamos lá. Critério de divisibilidade por 2, por exemplo, o número 7.206, eu sei que ele é divisível por 2, porque ele é par, tá? Então, ele é divisível. Agora, um exemplo que não seria divisível, o 135. O 135 não é divisível, porque ele não é par. Lembrando que os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, agora vamos passar para o próximo critério, que é por 3. O número ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Como assim? Olha, eu vou colocar um exemplo aqui. Se eu tenho o número 7.092, como que eu vou analisar se esse número é ou não é divisível por 3 sem precisar efetuar a conta? Eu vou somar os algarismos dele. Então, eu vou fazer 7 mais 0 mais 9 mais 2. E ao somar esses algarismos, eu vou obter 18. Então, 18 é um número que está na tabuada do 3, né? Ele é múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Logo, o 7.092 também é divisível, tá? Agora, se você efetuou essa soma entre os algarismos e não encontrou um número que seja divisível por 3, significa que aquele número também não é. Um contra-exemplo aqui seria o número 6.413. Esse número aqui, para eu saber se ele é, eu vou ter que somar 6 mais 4 mais 1 mais 3. E aí, somando isso daqui, dá 14. 14 não é divisível por 3, né? Se eu dividir 14 por 3, sobra resto. Logo, o 6.413 não é divisível, tá? Então, eu vou sempre anotar assim, é divisível e não é. Agora, vamos ver o critério de divisibilidade por 4. O número, ele é divisível por 4 quando ele termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos desse número formam um número divisível por 4, que está, vamos pensar assim, que está na tabuada do 4, ou que seja múltiplo do 4. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 100. O número 100, eu sei que é divisível. Por quê? Porque ele termina em 00. Agora, e o número 128? Vamos lá, 128. Eu vou analisar os dois últimos algarismos, que aqui no caso é o 28. 28, ele é divisível por 4? É, né? Porque 28 é o resultado de 4 vezes 7. Então, o 128 é divisível. Basta eu analisar os dois últimos algarismos. Outro exemplo, 1736. Eu vou analisar os dois últimos algarismos. Aqui o 36. 36
é múltiplo de 4? É, porque 4 vezes 9 dá 36, né? 36 é divisível por 4. Então, 1736 também é divisível. Agora, vamos ver aqui o critério de divisibilidade por 5. Um número, ele é divisível por 5 sempre quando ele termina em 0 ou 5. Então, o 42.200 é divisível porque está terminando em 0, tá? É divisível. Vou colocar assim, ó, sim e não. Fica mais fácil. Então, esse número é divisível. Agora, o 6.045, ele é divisível? É, porque ele termina em 5. Eu posso fazer divisão que vai dar resto 0. Agora, se eu colocar aqui o número 21.237, ele termina em 7, né? Então, esse daqui não será divisível por 5. Agora, vamos ver o critério de divisibilidade por 6. O número, ele é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que pegar aquele número e verificar os critérios do 2 e do 3. Se ele for por 2 e por 3, significa que ele é por 6. Então, um exemplo aqui, ó, 1632. Vamos analisar esse número. Ele é por 2. Ele é por 2 porque ele é par. Beleza, ele é por 2. Agora, vamos ver se ele é por 3. Para saber se é por 3, eu tenho que somar. 1 mais 6, mais 3, mais 2. Aí aqui 9, 10, 12. 12 é por 3? É por 3. Então, esse número também é divisível por 3. Se ele é por 2 e é por 3, ele é, sim, divisível por 6, tá? E o critério de divisibilidade por 7 é o seguinte: se o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo, resulta um número divisível por 7. Então, nesse caso, o número é divisível por 7. Mas como assim? Vamos fazer aqui 2 exemplos numéricos para a gente ver como isso funciona direitinho. Então, vamos lá, olha. Se eu colocar aqui o número 7.855, por exemplo, como que eu vou saber? Eu vou pegar o último algarismo dele, que aqui é o 5, e vou dobrar, vou multiplicar por 2, tá? Então, aqui, 10. Aí, eu vou pegar o número que sobrou sem esse último algarismo, que é 785, né? O número formado pelos outros algarismos, e vou subtrair, colocar menos esse valor aqui, que é o dobro do último algarismo. E aí, eu vou obter aqui, ó, 775. Bom, mas 775 ainda fica difícil de eu saber se ele é divisível por 7 ou não. Então, eu vou repetir o processo. Eu vou pegar o último algarismo, vou multiplicar por 2, que dá 10. E aí, eu vou pegar esse outro aqui, ó, formado pelos algarismos que sobraram, que é 77, e vou subtrair, colocar menos aquele dobro. E aí, eu vou obter aqui o 67. Agora, com 67 fica mais fácil. Eu sei que 67 não é um número divisível por 7. Então, o número 7.855 também não é divisível por 7. Agora, vamos fazer o teste com o número 1736. Vamos lá. O número 1736, eu vou pegar o último algarismo dele e vou multiplicar por 2. 6 vezes 2, 12. Agora, eu vou pegar o número formado pelos algarismos que sobraram, que seria 173, 173, e vou colocar menos 12, que é o resultado dessa multiplicação ali. E aqui, eu vou obter 161. Mas se ainda está difícil de saber se 161 é divisível por 7, eu vou repetir o processo. Vou pegar o último algarismo aqui, ó, vou multiplicar por 2, que dá 2. Aí, eu vou pegar o número formado pelos algarismos que sobraram, que aqui é o 16 só, e vou colocar menos aquele resultado ali da multiplicação. 16 menos 2, 14. Bom, o 14 é divisível por 7? Sim, ele é divisível por 7. Então, isso já me dá a certeza que o número 1736 é divisível por 7. O número, ele é divisível por 8 quando ele termina em 000, ele termina com 3 zeros,
ou quando ele tem nos seus 3 últimos algarismos um número que é divisível por 8. Aqui fica um pouquinho mais difícil de olhar e saber imediatamente, porque você olhar os 3 últimos algarismos e saber se aqueles 3 últimos formam um número divisível por 8, não é uma coisa assim tão intuitiva, mas é uma conta mais fácil de se fazer do que pegar o número completo. Então, por exemplo aqui, olha, se eu tenho o número 3.000 eu sei que é sim divisível por 8, porque termina em 000. Agora, o número 7.520. Como que eu vou saber se 7.520 é ou não é divisível? Eu vou ter que analisar os 3 últimos algarismos, que é aqui no caso 520. Se 520 for divisível por 8, significa que o número 7.520 também é. Como eu não tenho certeza, só de olhar assim fica complicado, eu vou fazer a continha, tá? É mais fácil você fazer a continha apenas com os 3 últimos algarismos. Então, o 5 eu não posso pegar, eu vou pegar o 52. 52 dividido por 8 vai dar 6. 6 vezes 8, 48, sobram 4. Aí eu vou abaixar o 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Olha só. 520 é divisível por 8. Por quê? Porque deu o resto 0. Então, o 7.520 é sim divisível por 8. Então, nesses casos aqui, divisibilidade por 8, você tem que pegar os 3 últimos algarismos e verificar se a divisão por 8 é uma divisão exata. Agora, divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o número aqui, ó, 6.408, por exemplo. Eu vou pegar esse número, vou somar os algarismos. Então, vamos somar 6 mais 4 mais 0 mais 8. E aí, eu vou ver se a soma dá um número divisível por 9. Aqui dá 18. 18 é divisível por 9? É. Então, esse número, sim, ele é divisível por 9. Basta, então, eu somar os algarismos para saber. Outro exemplo aqui. 27.319. Eu vou somar esses algarismos. 2 mais 7, mais 3, mais 1, mais 9. A soma desses algarismos aqui dá 22. 22 não é divisível por 9. Então, esse número também não será divisível por 9, tá? Agora, vamos ver o critério de divisibilidade por 10. O número, ele é divisível por 10 quando ele termina em 0. Então, todo número que termina em 0 é divisível por 10. Se eu colocar aqui 450, 450 é divisível por 10, porque ele termina em 0. Se eu colocar o número 42.020, é também, porque ele termina em 0. Então, esse é. Agora, se eu colocar o número 6.045, esse não termina em 0. Então, ele não é divisível por 10. Para ser divisível por 100, ele tem que terminar em 00. Então, se eu tiver um número 31.700, ele termina em 00, então ele é sim divisível por 100. Agora, se eu tenho o número 5.430, ele não termina em 00, né? Ele termina em 30. Então, esse número não é divisível por 100. E aí, com essa informação aqui, a gente pode deduzir também que quando um número ele vai ser divisível por 1000, quando ele terminar com 3 zeros, e assim por diante, tá? Então, essa aula termina por aqui. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu tirar sua dúvida, se você tem alguma sugestão de videoaula aqui para o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!